Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição, com certeza essa será uma grande edição marcante no canal Demis Viana Mundo Secreto, porque temos grandes revelações bombásticas que serão repassadas para vocês nesta edição especial. Pois bem, vamos lá. Já está tudo certo. Decolando a espaçonave. Aqui, meus amigos, para iniciar esse combo de informações maravilhosas, vamos começar aqui com o Kirill Dmitriev. A tempestade está chegando. Postagem do próprio Kirill Dmitriev. 11 de outubro, bem recente. Cronologia importante dos ataques dos globalistas de esquerda e da DS ao presidente Loirão. Tudo começou com um impeachment maldoso, inconsistente, para não usar essa palavra aqui, para encobrir a corrupção de Bidê na Usântia. Sim, inclusive documentos classificados vieram à baila recentemente comprovando isso. E com a farsa do Russiagate para difamar tanto o Loirão quanto o Urso, exatamente para fomentar a discórdia entre esses dois países. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Rússia estando em discórdia, tendo essa animosidade entre os dois países, é impossível a Rússia fornecer essas informações. Esses documentos comprometedores que vão colocar a DS numa situação, meus amigos, impossível. Estão compreendendo? Por isso que os escuros querem também, é um dos motivos, além da 3G, eles querem fomentar a discórdia entre esses dois países. Kirill Dmitriev, que é russo, bem bom salientar, apoiador incondicional, ele sempre foi apoiador do Loirão. E ele é enviado direto do Putin, da Aliança da Terra, obviamente. Últimas notícias. O presidente Loirão acaba de publicar essa importante publicação reconhecendo a tentativa do impeachment. Ele está se referindo aqui ao acontecido no Russiagate no seu primeiro mandato, na sua primeira gestão. O James Cameron, que já foi indiciado, inclusive, que pode chegar na cúpula da DS da superfície. No caso, quem sabe, provavelmente, tudo indica, Obamazinho em companhia. Dawsant e os Hillary, claro, obviamente, né? Dawsant com uma farsa legal muito maior do que o Watergate, do presidente Nixon, que foi um grande escândalo na época. A Dawsant também escondeu a corrupção de Bidê e fez campanha contra Loirão. E Loirão, obviamente, não se esqueceu disso. Real, Loirão, Gidivens, nós lembramos, sim. Inclusive o Zé, da Usante, o Zelensky, esteve na América no tempo da campanha, fazendo campanha abertamente para Kamala Harris. Pois é. E o Gidivens e o Loirão não se esqueceram disso. Inclusive, para confirmar isso, tem aqui a postagem do próprio Loirão. Aqui, meus amigos, impeachment na Usântia de mim. Ou seja, a Usântia estava em conluio com o Partido Democrata, com a DS. Na verdade, a Usântia é um puxadinho da DS americana e eles queriam puxar o meu tapete. Era um ilegal muito maior do que o Watergate, sim. Foi um escândalo muito maior, com implicações muito mais severas. Espero sinceramente que as autoridades necessárias, incluindo o Congresso, vão investigar isso com urgência. Olha só, o Loirão está pedindo aqui, ele está exigindo, não está pedindo, ele está exigindo uma investigação completa sobre isso. Aí o Zé deve estar agora, nesse momento, assim, com o Partido Democrata e toda a DS, assim, no desespero total e absoluto. E continuando, Kirill Dmitriev, 12 de outubro, 2 dias atrás. Zé ligou para o Loirão 2 vezes em 2 dias, usando quase tanta energia quanto usou na campanha para a eloquente Kamala Harris, o chamando girivense de radical demais, antes das eleições dos Estados Unidos, e agora está pedindo clemência. Eu acho que agora é tarde demais, ainda mais com esta postagem do Loirão. Eu acho que não vai vir mais ajuda para você não, Zé. Pelo menos tudo indica, ainda mais com essa postagem oficial do Loirão. Pois é. Que coisa. E agora mudando um pouco de assunto, meus amigos, mas tudo faz parte de um combo, né? Tudo está interligado, tudo conectado.
Daqui a pouco vocês vão entender. Então prestem atenção em cada tópico, né, porque isso aqui é um dossiê completo. Sem Natinho, o Loirão assina acordo de paz em Gaza durante cúpula no Egito. Maravilhoso. O Loirão que foi ovacionado ali nesse encontro. Foi realmente espetacular. Inclusive a própria Maria Corina Machado, que recebeu o prêmio Nobel, dedicou o prêmio. Isso ela foi bastante honesta ao Loirão. Não, eu recebi o prêmio, mas quem deveria receber era o Loirão. O presidente dos Estados Unidos assinou hoje no Egito o acordo, verdade, foi ontem, cessar fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos de acordo de paz na faixa de Gaza. Maravilhoso. Kirill Dmitriev, tanto Bill quanto Hillary Clinton tiveram uma epifania. Um momento espiritual, quem sabe transcendental. É lógico que estou sendo irônico aqui. De repente começaram a repensar tudo, igual Paulo a caminho de Damasco. Provavelmente foi isso que aconteceu, e de repente mudaram completamente. Que coisa impressionante. Por que será? Por que será? E finalmente reconheceram quem é o verdadeiro papai. Adorei. Aqui, Bill Clinton, aqui, parabenizando o Loirão. O Loirão é maravilhoso, ele é incrível, ele propiciou a paz, é um homem do bem. Eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosa na minha vida, porque até uma semana atrás ele estava jogando pedra no Loirão. O Loirão era terrível, era a pior pessoa do mundo, né? E agora, de repente, tio Bill aqui, meus amigos, oficial, tio Bill elogiando o Loirão. Que coisa, né? Propiciando a paz, que maravilhoso que o Loirão é. Loirão é incrível, eu sempre gostei do Loirão, sabe? Que lá no fundo, lá no fundo mesmo, no âmago do meu ser, eu sempre simpatizei com o Loirão, mas eu nunca falei. Agora não sei, aconteceu alguma coisa extraordinária. Tive um encontro espiritual, transcendental, que realmente abriu o meu coração. Claro que não, né, meus amigos? Pois é. E você pode passar assim, você pode pensar no primeiro momento que foi uma coincidência, mas não foi. New York Post. A Hillary também entrou na onda. Loirão é maravilhoso. Impressionante. Aqui, Hillary Clinton faz raros elogios ao presidente Loirão pela condução do acordo de paz entre Israel e o grupo extremista. Eu realmente o elogio, disse Hillary Clinton. E tá aqui para vocês a fonte, meus amigos. Hillary Clinton faz raros elogios ao presidente Loirão. Que coisa. Diz que ele é lindo e falou sorridente. Não, Loirão é maravilhoso. Eu nunca vi uma pessoa tão espetacular na minha vida. Que coisa. E também nesse encontro nós tivemos momentos impressionantes. Né? Um encontro ali do Loirão com o Manuelzinho, né? E deu um aperto de mão que parecia que ia arrancar o braço do Manuelzinho. Chacoalhou ele para um lado, para o outro. Foi realmente impressionante. Várias postagens, virou meme, inclusive, na internet. O presidente francês, Manuelzinho, parece apavorado, enquanto o presidente Loirão o maltrata, quase arrancando o seu braço. Realmente foi grandes episódios neste encontro. E últimas notícias. Loirão diz, não vamos ter uma 3G. Esquece, isso não vai acontecer. Fantástico. E veja que ele fez essa postagem neste momento. Neste encontro, ele fez essa postagem realmente maravilhosa. Um recado para todos os líderes do mundo. Acabou a brincadeira. Acabou a farra da 3G. Então, toda a agenda globalista está oficialmente encerrada. Fantástico. Brix News, última aqui, revista Time revela sua próxima capa. E quem que vai estar na capa da revista Time? Lembrando que a Time é totalmente comprometida com a causa globalista. Está aqui, o Loirão, na Time. Brix News. E o Kirill Dmitriev, novamente. Aqui, qual imagem combina mais com um pacificador? Aqui é a revista americana e a revista russa. Que fantástico. O Loirão está bem melhor aqui na revista russa. Vamos convir aqui, meus amigos. Muito melhor. Aqui, com certeza, representa um grande pacificador. Diferente daqui. Não ficou muito bom, não. Aqui ficou muito melhor. Muito mais bonita a capa também. Aqui da revista russa. Que maravilhoso. Dando continuidade. Quando vemos grandes atores da DS, da superfície, comemorarem e dar sinais nítidos de recuo, porque é exatamente isto que a Hillary está fazendo, é exatamente isso que o Bill
Clinton está fazendo também, e o Bidet também. Isso não é coincidência. Lembrando que o Bidet, meus amigos, ele não responde por nada, não foi ele que escreveu esse texto. Ele é totalmente senil. Então, aqui demonstra que a cúpula inteira do Partido Democrata, com certeza quem redigiu esse texto para ele foi o Obama. Não sei. Obama ou alguém da DS, com certeza, porque esse texto não é de autoria do Bidet mesmo. Só ver o histórico. Bidet aqui também tecendo elogios ao Loirão. Loirão é maravilhoso, ele é incrível, ele é espetacular, que propiciou a paz. Como é lindo esse Loirão. Bidet, vamos lá. Bidet, Hillary, Tio Bill. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Porque assim, meus amigos, até uma semana atrás era só pedrada no Loirão. Eles poderiam muito bem fazer de conta que nada aconteceu. A vida segue continuando dando pedrada no Loirão, como eles sempre fizeram. E de repente, do nada, começaram a tecer elogios. O Loirão virou um santo da noite para o dia. Então isso denota um recuo. É porque existe uma negociação a caminho de sua rendição. E a batalha está prestes a ser vencida. Recordar é viver e aprender também. Então temos aqui um padrão. Lembra-se do Mark? O Markzinho da Meta. Mark Zuckerberg. Ele começou assim, elogiando o Loirão, porque o Loirão é maravilhoso, porque ele é lindo, e se rendeu completamente. Agora, até mesmo para se livrar, até teve vários artigos falando, o Mark com certeza está recuando para se livrar de uma sentença severa. Isto, negociar. Quem sabe algo do mesmo, algo na mesma direção esteja acontecendo. É interessante. Não se esqueça que o verdadeiro objetivo é chegar na cúpula desse poder obscuro que atua no mundo underground, ou seja, os Majestic 12, que é a cabeça da serpente. Então aqui são figuras apenas de superfície. Tá? É claro que são pessoas cometeram muita maldade, fizeram atos hediondos, porém, são pessoas de superfície. O objetivo é desmantelar os M12. E existe premiação, é lógico. Se você recuar, quem sabe a gente pode reduzir a sua pena, dilação premiada. Tem isso também. Pode ser que seja isso que esteja acontecendo. É uma grande possibilidade que não pode ser descartada. Bidet elogia o acordo Loirão sobre Gaza. Aqui, o ex-presidente de estar aliviado com a troca de prisioneiros, agradeceu ao Loirão. Eu agradeço, Loirão, você realmente é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, Loirão, gratidão. Eu sempre fui grato a você. Por ajudar a alcançar o cessar em Gaza. É claro que Luke, não foi o Bidet que disse isso. Né? Minha admiração trabalhou incansavelmente para trazer os reféns para casa, fornecer ajuda aos civis palestinos e acabar com a batalha. Eu elogio o presidente Loirão e sua equipe pelo trabalho para conseguir um novo acordo de cessar fogo até o fim. Escreveu Bidet na sua conta do X. Que coisa. Né? E dando continuidade, relatório de conflitos. Assista. Loirão perguntou, onde fica, meus amigos, isso aqui foi icônico, isso aqui foi realmente emblemático. Loirão trolando o chanceler britânico. Isso aqui foi digno de nota. Imagine que o Loirão estava fazendo um discurso lá no Egito, na cúpula da paz do Egito, e ele falou, alguém conhece o Reino Unido na plateia? Aí ele falou, viu o Stammer, vem aqui Stammer, fala um pouco do Reino Unido. Aí o Stammer pensou, né, na hora que ele iria discursar, falou, o senhor não sabe nada, volta para o seu lugar, parecia o Silvio Santos. E o Stammer com cara de bolacha, nesse momento. A Melanie, que estava ali atrás dele, na chanceler italiana, simplesmente começou a rir, não estava se aguentando. Tentou disfarçar, mas estava difícil. Assista, Loirão perguntou, onde fica o Reino Unido? Stammer levantou a mão. Eu sei, né? Lógico, eu sou chanceler britânico. Loirão chamou o palco fazendo pensar que ia discursar. Stammer se aproximou do pódio. Que bom que você está aqui, disse Loirão. Então mandou de volta, ofendendo, claro, o Stammer. Trolando o Stammer. Sensacional, realmente espetacular. E aqui, meus amigos, Loirão lança a declaração para a paz e prosperidades duradouras. E isso não são meras palavras, tem um significado muito maior. Não é a paz apenas no Oriente Médio, entre palestinos e israelenses, é a paz mundial. Aqui é um prelúdio da grande revelação e também o prelúdio
de que o loirão está muito adiantado, principalmente ao que tange a superfície, para realmente desmantelar, extirpar esta cadeia de poder. E quando a gente vê os principais líderes da cúpula da DS de superfície, bom frisar aqui, de superfície, tecendo elogios ao loirão, isso tem, com certeza. Tem, com certeza. Você achar que isto é algo aleatório, que não tem nada a ver, os três, simultaneamente, é claro que isso foi combinado. Isso não é coincidência, de forma alguma. Isso denota que eles estão começando a levantar a bandeira branca de rendição total e incondicional. Fantástico. Enquanto isso, o Papa Leão, grande líder da Igreja Católica, fala sobre alienígenas. Está aqui, meus amigos. É isso mesmo. Fonte para vocês. Dele está. As declarações bombásticas do Papa Leão sobre alienígenas ao fazer uma declaração sobre vida em outros planetas. Isso mesmo. O Papa Leão XIV, que está no cargo há apenas alguns meses, contrariou a tendência do silêncio e declarou publicamente que é possível que exista vida em outras partes do universo. Falando durante uma recepção realizada para participantes de um curso de verão no Observatório do Vaticano, em junho, Observatório do Vaticano, olha que interessante. Mas que só agora veio à tona, ele disse, graças a esse instrumento notável, esse telescópio maravilhoso, podemos pela primeira vez observar profundamente a atmosfera de planetas em outros sistemas solares, onde a vida poderá se desenvolver. Interessante. Então ele aqui deixa entender, né? Não precisa ser muito inteligente, que ele acredita em vida em outros planetas. Ele então pediu aos participantes do curso que usassem novos telescópios e tecnologias do observatório para aprofundar nosso conhecimento do cosmos, no qual somos apenas uma pequena, mas significativa parte do universo. Maravilhoso, realmente sensacional. E aqui post da festa da divulgação. E logo, logo teremos mesmo uma festa da divulgação. Cerca de 50 a 100 luzes, orbs, multicoloridos, de todas as cores do arco-íris que vocês possam imaginar. Foram vistas pairando sobre os oceanos, perto de Lunea, no norte da Suécia, às 4 da manhã, nos últimos 2 dias consecutivos. As autoridades locais não conseguem explicar o que são esses objetos. Lembrando que há pouco, isso foi noticiado aqui no canal, teve um surto de drones, entre aspas, que inclusive as autoridades europeias estavam atribuindo ao urso, porque o urso é o responsável. Pois é. Nossos amigos agora estão se mostrando abertamente, mostrando não é o urso. E parem de fomentar a guerra, porque se vocês fomentarem, vão sofrer as consequências. Realmente sensacional. Um ultimato final. É isso mesmo, e eu vou comprovar, porque existe um padrão aqui. 50 e 100 luzes são identificadas sobre o oceano, uma verdadeira frota de OVNIs, na costa do norte da Suécia, por 2 noites consecutivas. Horário domingo, 12 de outubro, 4 da manhã. De novo, na segunda-feira, dia 13 de outubro, 4 da manhã. A mesma hora, mesmo local. Na costa da Lunea, Suécia. E tá aqui para vocês a fonte. Aqui, luzes misteriosas no... aqui um post, eu acho que é um canal russo de informação. Pois é, uma plataforma russa. Luzes misteriosas no arquipélago de Lunea. Foi assustador, segundo os pescadores. Uma frota de pesca estava na costa de Lunea às 4 da manhã no domingo, quando viram uma luz sobre a água. E depois outra e outra. Uma testemunha disse que eram entre 50 a 100 luzes. Elas tinham cores diferentes, branco, vermelho e verde. Uma que estava perto da água parecia ter um holofote embaixo, quando olhamos com os binóculos. OVNIs que emergiram dos oceanos. Elas estavam todas silenciosas, e as testemunhas não conseguiram ter certeza se moviam ou não. E estavam paradas ou se moviam devagar, porque os barcos estavam em movimento, então era difícil dizer, devido às circunstâncias. O jornal conversou com o aeroporto mais próximo e eles disseram que receberam relatos de avistamentos semelhantes, mas não conseguiram explicar. Os militares não estão dizendo nada sobre isso.
E o interessante é que o relatório final, né, porque eles estavam atribuindo, responsabilizando esse surto, esse aparecimento de drones, entre aspas, na Escandinávia, ao urso, não teve prova nenhuma, zero evidência. Tudo isso usando como pretexto para empurrar a 3G e grande parte da população desnorteada comprando esta desinformação. Infelizmente. E agora está comprovado. Prestem atenção, meus amigos. Podemos ter aqui o mesmo roteiro de novembro de 2023. Eu conheço muito bem essa história, esse padrão. Atestado por Ross Contact, em entrevista ao Chris Bledsoe, que é o porta-voz da dama, uma superconsciência feminina, no qual orbes surgiram dos oceanos e alertaram os militares e governos para que abortassem seus planos de guerra, resultando na suspensão das hostilidades entre Israel e Irã em novembro de 2023. Inclusive, quando o Chris Bledsoe falou isso, ele falou, eu sei disso, existem provas. De fato, em novembro de 2023, quando estava prestes a eclodir essa guerra, os orbes emergiram dos oceanos e, por mágica, ninguém sabe o que é, agora o senhor tem a resposta, a batalha foi suspensa. E o Chris Bledsoe disse, foi a dama. A dama intimou, falou, parem com isso agora. Caso contrário, nós iremos começar a divulgação amanhã. Iremos nos reportar à população. E a população vai escolher se querem os senhores, se vão continuar com esses governos déspotas, belicistas, que enganam a população, ou se vão querer um novo mundo. Cabe à população escolher. Porém, se vocês pararem com essa batalha, porque o nosso propósito é que vocês façam isso. Nós não queremos nos intrometer. Mas existe, só que paciência tem limite. E o prazo é até 2027. Então comecem a revelar a verdade. Pois é. Foi isso que o Chris Bledsoe disse. Pois é, sensacional. Para abortar seus planos de batalha, resultando na suspensão das hostilidades entre Israel e Irã. Em 22 de junho de 2025 aconteceu o mesmo. Na gestão do Loirão. O mesmo enredo, possivelmente teremos a mesmo desfecho em relação à narrativa de surto de drones russos na Escandinávia, cujo objetivo seria desencadear a 3G. Caso isso se concretize, que é amplamente provável, tudo indica que sim, diante do contexto histórico em que observamos um padrão recorrente, com nossos amigos intervindo diretamente para advertir os governos contra tentativas de arrastar o mundo para uma 3G. Como bem disse John Ramirez, ex-agente da CIA, são eles, os extraterrestres, que estão no controle. Não são vocês. Se eles quiserem, podem se revelar amanhã. Sensacional. Isso é de arrepiar até os ossos. Realmente espetacular. O mesmo enredo. 2023, orbes emergindo dos oceanos, que acabaram com as hostilidades entre Israel e Irã. 2025, idem. E agora? No final de 2025, na Escandinávia, no suposto surto de drones, acontece o mesmo. Temos um padrão aqui. E a gente sabe que são os nossos amigos advertindo a ADS para abortarem o seu plano nefasto de 3G. Espetacular. Sensacional. Polo da verdade. Isso aqui realmente é maravilhoso. Tim Burchett escancarando aqui e expondo a ADS. Sensacional. Congressista dos Estados Unidos. Republicano bem próximo a Donald Trump. Vamos frisar aqui. O deputado Tim Burchett afirma que altos funcionários do governo, presta atenção nisso aqui, vai valer cada minuto do seu tempo. Eu prometo. Lhe disseram que a Highton, que é uma das empresas contratadas, isso, de defesa, isso, que tem vínculo direto com o complexo industrial dos Estados Unidos, né, com a DS, e por fim, dos Majestic 12, possui tecnologia de OVNIs, obtida de naves recuperadas. Ele relata o momento de garganta profunda em que um amigo alertou a investigar isso. É como chutar um vespeiro, diz Tim Burchett, porque é um governo paralelo.
E essas empresas que dão suporte, essas gigantes de defesa, como essa empresa aqui. Tá? Com a Raytheon. Pois é. Incrível. Empresas contratadas de defesa como a Raytheon, a Lockheed Martin e a Northrop Grumman funcionam como departamento comum de defesa, que atua como guarda-chuva para empreendimentos da indústria aeroespacial que não tem supervisão governamental, ou seja, tecnologia reversa. É ali que eles escondem as medbeds, é ali que eles escondem nos porões dessas empresas contratadas, tecnologia antigravidade, teletransporte e afins. E aqui, meus amigos, a Raytheon garante 74 milhões de dólares em contrato de defesa para radares e motores. Que coisa. E se alguém desconfia, não, mas isso é teoria da constipação. Pois bem, é melhor você rever os seus conceitos e mostrar isso para todos os céticos. Porque a verdade está realmente, meus amigos, não tem mais como esconder a verdade. É impossível. É impossível. Estamos vivenciando os momentos da revelação. E não tem como. A verdade vem à tona. E tá de parabéns esse canal aqui. Meus amigos, eles fizeram uma expedição numa base de testes da Lockheed Martin. Eles ficaram ali acampados por 2, 3 dias. Não lembro agora, mas ficaram lá mais de um dia acampados nesse local. E eles conseguiram observar um teste de um OVNI na base de testes da Lockheed Martin, filmado, imagens verificadas, tudo legítimo. O canal Ocean Expeditions documenta uma incursão no sítio remoto da Lockheed Martin, que fica na Califórnia, tá? Da Shook Works, conhecido como Ellendale ERS, Facility, para observar e registrar atividades classificadas. O canal do YouTube Ocean Expeditions capturou as melhores imagens da tecnologia avançada oculta da Lockheed Martin. Uma estrutura de 200 pés, 60 metros de altura, com um OVNI se retraindo para dentro de uma instalação subterrânea. Sites negros. Que coisa impressionante. Pena que os cachorrinhos não estão deixando eu falar. Realmente algo digno de nota, espetacular. Então, esses inimigos da humanidade, tudo que o Dr. Greer disse, agora está sendo comprovado pelo Tim Burchett, outros pesquisadores e novos pesquisadores, a verdade está vindo à tona. Sensacional. E, meus amigos, presta atenção nisso aqui. Inclusive, eu fui no Google Earth, achei exatamente o local onde foi feita essas imagens. Está aqui para vocês. Realmente sensacional. Incrível. A instalação de Ellendale é notável por sua natureza secreta e infraestrutura em comum. Estrutura subterrânea. A instalação se estende por mais de 200 pés, ou seja, 60 metros abaixo do solo, aproximadamente. Especulações subterrâneas. O grande componente subterrâneo alimentou especulações sobre outras potenciais atividades secretas. George Knapp disse recentemente, fez uma declaração ao Congresso que implicava diretamente a Lockheed Martin como uma das empresas que detém potencial tecnologia do outro mundo. Medbed, tecnologia livre, é tudo ali escondido. E esses corajosos, e lembre-se, eles estavam, meus amigos, porque assim, esse local é restrito, mesmo porque a Lockheed Martin é uma organização privada. Então eles estavam atrás dos arames. Né? E eles conseguiram, com uma câmera, um zoom muito grande, registrar esse teste de OVNI ali na base, ou seja, de testes da Lockheed Martin. E eles arriscaram a vida. Inclusive, eles foram identificados e tiveram que fugir do local. Mas conseguiram registrar essas imagens. Realmente sensacional. Segurança. A instalação é protegida por veículos de segurança da Lockheed Martin. O local tem sinais indicando espaço aéreo restrito. Os sinais de não invasão também incluem exigência de não permanência, embora essa exigência seja questionada. Uma vez que o terreno externo é cerca, é público, ou seja, para trás da cerca é local público. E mesmo assim, eles tiveram que sair, depois do seu registro. Eles tiveram que fugir, na verdade. Eles fugiram. Veículos de segurança, incluindo caminhões de segurança marcados, são vistos varrendo a linha da cerca, usando holofotes e às vezes parecem rastrear visitantes. Interessante, exatamente nesse local aqui. Daqui a pouco eu vou exibir as imagens para vocês, que realmente é digno de nota, vale a pena. Repasse essa informação. As provas estão realmente, meus amigos, aparecendo, uma a uma.
Fantástico. E os inimigos da humanidade estão sendo expostos como nunca. Pois bem, deixa eu ver se eu acho aqui as imagens. É aqui. Aqui, meus amigos, prestem atenção. Olha só um OVNI. Tá aqui um OVNI, Lockheed Martins. Isso aqui não é um feixe de luz. Alguns falam que é um feixe de luz, outros estão falando que é uma espécie de pano mesmo, tá? Um tipo de objeto que não se sabe identificar, para que os satélites, melhor dizendo, os satélites não possam registrar o que está acontecendo. Uma forma de disfarce. E aqui, dá para perceber, olha só, ele vai recuando, olha só, as imagens incríveis, e vai aqui, olha só, vai baixando, até uma base subterrânea. Impressionante. Pelo menos o feixe. Aqui embaixo tem uma base subterrânea, isso é conhecido. Aí vem um caminhão na sequência, pegando, aqui, o OVNI sendo testado. Aqui, ele é levado no caminhão. Lockheed Martins, local de teste. Um carro preto. Depois que eles registraram essas imagens, eles tiveram que fugir dali, porque eles foram identificados pelos seguranças. Tudo isso à vista de todos, meus amigos. Incrível. A verdade vindo à tona. Realmente sensacional. Espetacular. Fantástico. Tá aqui para vocês. Para quem tem dúvida. Pois é. Dando continuidade. Deixa eu aqui voltar para a espaçonave. Continuar aqui. Pois bem. Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo. Incrível. Realmente impressionante. Esse vídeo já está com mais de 500, 600 mil views. Pois bem. Porque, na verdade, é um documentário. Né? Então, um vídeo, eles chegam lá, passam a noite, vão registrando as imagens. 1993. Ben Henrique faz alusão. Tudo que você pode imaginar. Isso aqui é um CEO da Lockheed Martins, tá, meus amigos? Em 1973 ele disse: tudo que você pode imaginar está escondido dentro dos projetos negros. Tudo. Camas medbed, teletransporte, viagem no tempo, tudo. Ben Henrique, chefe da Lockheed Works. Declaração de discurso da Escola de Engenharia, UCLA. Já temos os meios para viajar entre as estrelas, mas as tecnologias estão bloqueadas em projetos obscuros. E seria preciso um ato de Deus. Presta atenção nisso. Ele falou. Já estava prestes a desencarnar, não tinha nada a perder, e ele falou a verdade. Ben Henrique, 1993. Seria preciso um ato de Deus para que eles fossem disponibilizados para beneficiar a humanidade. Qualquer coisa que você possa imaginar, já sabemos como fazer. Tudo. Há um erro nas equações, e nós descobrimos, e agora sabemos como viajar até as estrelas. E nos levará uma vida inteira para fazer isso. Ou seja, buraco de minhoca. Tudo isso temos. Conhecemos tudo. Emaranhado quântico. É hora de acabar com todo o sigilo sobre isso, pois não representa mais uma ameaça à segurança nacional. Disponibilizar a tecnologia para uso no setor privado. Que coisa. Tem gente que achou que ele era maluco. E agora? E agora? Mostre isso para o seu amigo cético. Porque as informações são cada vez mais robustas. Cada vez mais robustas. Isso é a fase das revelações em curso. E isso tende a aumentar. Essa exposição não tem mais como esconder. É impossível. Entenda, meus amigos, o 3IATA, as novas energias, estão empurrando o mundo para a divulgação. E a verdade, cada vez mais, fica mais clara, como uma luz do sol. Sensacional. Isso, e vamos falar um pouquinho mais sobre a Lockheed Martins? Presta atenção nessas informações. Pela primeira vez na história, as corporações desonestas que produzem tecnologia reversa estão sendo desmascaradas. Maravilhoso. É o dedo de Deus. Providência divina. Se você acha que isso é pouca coisa, é porque não tem ideia das implicações. Verdade. Você não tem ideia das consequências. Isso tem o potencial real de ser uma porta para a liberação de tecnologias suprimidas, como camas medbed e energia livre. Afirmação de Ross Contat, presta atenção, jornalista da National News. Ross Contat já afirma categoricamente que o tic-tac de 2004, no SS Nimitz, aquele caso icônico da ufologia, da Lockheed Martins. É uma tecnologia humana,
não alienígena. Continuando. Coulthard também expressa preocupação de que avanços desenvolvidos por empresas aeroespaciais privadas, como a Lockheed, não estejam sendo compartilhados com o Departamento de Defesa. Pois é, o Dr. Greer já fala isso há 30 anos. E agora vocês descobriram o que o Dr. Greer já falava há 30 anos. Estão chegando no mesmo lugar. Vários pesquisadores, meus amigos, estão chegando na mesma conclusão do Dr. Steve Greer, que provavelmente financiou esses desenvolvimentos. Declaração do Dr. Steve Greer. Presta atenção, o Dr. Greer concorda com Coulthard, afirmando que o Tic-Tac é uma tecnologia feita pela Lockheed Martin Shulk Works. Greer alega que os executivos da Lockheed admitiu recentemente, o David Fravor, que o Tic-Tac era deles. Bem, Rick, você não faleceu em vão. Quando você, em 1993, disse, já estava prestes a ir dessa para melhor, que, de fato, vocês tinham tecnologias, tudo que você pode pensar e imaginar, nós já temos. Isso em 1993. Novas pessoas estão aparecendo, estão se levantando para falar a verdade. Ele também sugere que o Tic-Tac foi testado propositalmente para observar a reação dos militares dos Estados Unidos. E está aqui, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos conta encontro com o OVNI para normalizar o tema. Tá aqui a fotinho dele. Pois bem. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Perspectiva do representante Eric Burleson, que é próximo, tem ligações diretas com o Dr. Steve Greer e também com o gabinete do Trump. Presta atenção. E com a Ana Paulina Luna, que daqui a pouco a gente vai linkar os pontos. A gente vai linkar os pontos. E vocês vão perceber, meus amigos, que a operação da Aliança da Terra está avançando a passos largos, rumo à divulgação. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Estamos avançando, ganhando terreno. Perspectiva do representante Eric Burleson. O representante Eric Burleson também relatou que duas fontes separadas lhe disseram que o Tic-Tac é uma criação da Lockheed Martin. Uma dessas fontes alegou ter vídeos das 3 primeiras interações do Tic-Tac, descrevendo-os como protótipos que foram aprimorados. A terceira interação, segundo a fonte, parece uma aeronave militar muito avançada, mas claramente feita pelo homem. Burleson ainda mencionou que a Lockheed Martin descobriu um novo tipo de propulsão que foi usada na primeira interação do Tic-Tac. Que coisa. E que agora estão inserindo essa tecnologia em veículos de aparência mais convencional para torná-la menos óbvia, para disfarçar. Usando fuselagem parecida, né, com veículos convencionais. Para disfarçar, para não dar muito na cara. O Richard Dott também fez uma entrevista há pouco na Gaia TV, meus amigos. Ele falou, claro, essas empresas contratadas já dominam a viagem no tempo. Há muito tempo. E conseguem burlar grandes distâncias no universo. Conseguem viajar e reproduzir tecnologia transdimensional. Confirmando, mais uma vez, Dr. Steve Greer. Greer, Ross Coulthard e Eric Burleson atestam com testemunhas e fontes prontas para depor, porque tudo engatilhado, que a reversão da tecnologia existe de fato e está sendo ocultada da população por interesses obscuros de uma organização ilegal. As corporações aeroespaciais poderão, enfim, ser investigadas com ordens de busca e apreensão. Existe esse projeto. Loirão assina essa ordem executiva agora. Para ontem. Não se esqueça da nova iniciativa de reviver a Lei Schumer, de transparência e investigação de WAPs, proposta pelo senador Mike Honds, que está aqui na tela para vocês, inclusive foi entrevistado pelo Ross Coulthard. E ele é republicano, viu? Que colocaria as empresas contratadas no alvo dessas investigações. O senador revela que denunciantes viram tecnologia que não consegue identificar. Em entrevista a Axel Poll, Honds revela ter conversado com pessoas que analisaram materiais não identificados, mas não conseguiram determinar sua origem. Eles não sabiam de onde vinham, disse Honds, sem chegar a associar os materiais à tecnologia extraterrestre. Questionado se havia tentado inspecionar os materiais pessoalmente, o senador Honds respondeu, não, onde eu poderia perguntar. O senador reconheceu a possibilidade de envolvimento da indústria aeroespacial
Repetindo, o senador republicano próximo a Loirão, a possibilidade do envolvimento da indústria aeroespacial privada, citando o conhecimento, desenvolvimento e tecnologia da Lockheed Martins. De novo. Que coisa, hein? É muita evidência. As evidências sobram. E tá aqui. O tic-tac, made in Lockheed Martins. Deve ter até um selinho, né, Liette? De produção ali. Pois é. Se você acha pouco, tem muito mais. As provas sobram. David Fravor, piloto do F-18 e denunciante, depois de conversar com o Dr. Steve Greer, ficou convencido de que se deparou com uma nave de engenharia reversa da Lockheed Martins. E não com um OVNI autêntico. Um funcionário anônimo da Lockheed confirmou isso pessoalmente. Fravor agradece a Greer por ter aberto seus olhos para a verdade. Que coisa. E há tempo ainda de sair da desinformação e realmente obter a verdade. Fantástico. E tá aqui para vocês, meus amigos, o mapa da onde ocorrem essas operações ilegais só nos Estados Unidos. Fora no Brasil, fora na Europa. Mapa de instalações militares dos Estados Unidos onde ocorrem operações ilegais. 150 pontos. A base de operações do Lockheed Martins fica mais ou menos aqui. Tá? Não sei qual delas aqui, mas aqui na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Essa é uma dessas aqui. Tá nesse, onde eu estou passando com o mouse. Impressionante. Agora vou voltar aqui para o Timbu Chat novamente, depois do esclarecimento. Sensacional. Timbu Chat, congressista americano próximo a Loirão, acredita que o governo dos Estados Unidos, presta atenção nisso, acredita que o governo dos Estados Unidos está envolvido em uma campanha de desinformação de 70 anos, não o governo, ou seja, os Majestic 12, um após o outro. Quando eu ouvi isso do Timbu Chat, falou, onde ele tirou isso? Isso aqui, ele simplesmente está replicando o discurso do Dr. Greer. Dr. Greer que fala isso, 70 anos eles escondem, né? Na verdade chegando a 80 agora, ocultando a verdade. O acobertamento atribuído principalmente a 3 fatores, ganância, poder e arrogância. Primeiro, ameaça econômica. A divulgação, Timbu Chat, congressista americano, não é o Dr. Greer mais falando. Ameaça econômica, a divulgação de uma tecnologia superior e de custo zero, ou seja, energia livre. Por exemplo, para aquecer e resfriar residências, ameaçaria a indústria existente, claro. Lembrando que a base da economia do cartel financeiro, da Cabal, é o combustível fóssil. Que move trilhões, acho que chega a 75 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É a base da economia do sistema babilônico financeiro. Combustível fóssil. Pois é. Carvão também. E colocaria a máquina de batalha industrial, ou seja, o complexo industrial dos Estados Unidos, do Pentágono, fora do negócio. Sim. E acabar com as guerras. Sem guerra, sem dinheiro. Complexo industrial militar vive de guerra. Pois é. Essas empresas vivem de guerra. Vivem e lucram em cima da desgraça alheia. Pois é. As guerras, muitas vezes ligadas ao petróleo, são lucrativas. Timbu Chat realmente está de parabéns falando a verdade. 2. Contratados de defesa. São os grandes inimigos da humanidade. Contratados, empresas contratadas de defesa. Acredite que o material de naves recuperadas está em posse de 5 ou 6 grandes corporações, que são contratados de defesa e possuem uma conexão quase governamental. Em outras palavras, você coloca legenda aqui, Timbu Chat está dizendo, existe um governo paralelo dentro dos Estados Unidos e no mundo. Coisa que o Greer já fala há muito tempo. Uma organização transnacional que opera fora da lei e da supervisão do Congresso, assim como do Executivo. Pessoas informadas dentro do governo indicaram que essas empresas beneficiaram-se de tecnologia proveniente de artefatos alienígenas. Tudo isso Timbu Chat falou, meus amigos, com milhões. Porque é o seguinte, o Tucker Carlson tem um alcance maior que da televisão. Muito maior que da televisão.
Dr. Greer, eu fico pensando, meus amigos, você pensou, a minha mensagem tem que viralizar, tem que vir para o mundo inteiro. Talvez você falando, Greer, as pessoas não vão ouvir, mas o congressista Tim Burchett, eles vão ouvir. Eles vão ouvir. E aí, através do Tucker Carlson, isso está viralizando. Milhões e milhões de pessoas em potencial vão chegar a essa informação. O Tucker Carlson tem uma audiência incrível, tá, meus amigos? Primeiro lugar no X. Aliás, o alcance dele é muito maior que o da televisão. Métodos de acobertamento e intimidação. Classificação vaga, desculpa padrão, para ter informações é a segurança nacional. Sempre isso. Porque isso é uma questão de segurança nacional. Ninguém pode ter acesso. Compartimentalização. As informações são tão compartimentalizadas, meus amigos, em 1000 pedacinhos que ninguém consegue realmente chegar no fundo dessa teia. É desviada para corporações que se tornou inacessível via pedidos de liberdade de informação, como o da FOI. Descredibilização. O governo, ou esgoto, ou estado profundo, palavras do Tim Burchett, tá? O esgoto, ele chama isso de o esgoto. Tenta destruir a reputação dos heróis militares e denunciantes que saem da linha. Isso inclui o uso de notícias falsas e revelação ilegal do histórico médico. Fizeram, inclusive, isso com o David Grush, para que ele fosse desacreditado. Onde ele tem esse histórico médico, ele tomou remédio para depressão, ele estava com distúrbio, acho que não é válido o seu depoimento, para depreciar o seu depoimento, para minar a credibilidade dos envolvidos. O congressista Tim Burchett expressa zero confiança de que a verdade emergirá pelos canais atuais. A divulgação completa só acontecerá quando, presta atenção, alguém da Casa Branca disser que já basta e simplesmente divulgar. E nesse caso aqui, ele concorda com o Chris Bledsoe. Chris Bledsoe acredita que a divulgação é inevitável. Ele sugere que a revelação pode vir de um anúncio do presidente ou de alguém de alto escalão em seu gabinete, pois ele pensa que até que o presidente Trump diga que é real, ninguém vai acreditar. Só que tem um porém. Com certeza os seguidores, vamos supor que o Loirão faça isso agora, hoje. Com certeza os seguidores, as pessoas simpatizantes do MAGA vão acreditar. Mas os seus opositores não. Eu falei, tá maluco, cadê as provas? Cadê as provas, Loirão? Falar é fácil, difícil é provar. E é este o ponto que pode ser um grande problema. Estão entendendo? Por isso, meus amigos, que o Dr. Greer fala que o jeito mais fácil de resolver isso, e o próprio Mike Batista, é através de um grande contato aberto, ou seja, um contato diplomático com os extraterrestres. Público, por exemplo, na Casa Branca. Seria uma forma de realmente elucidar esta questão. Outra forma também é desmantelar essa estrutura de poder, ou seja, de cima para baixo e de baixo para cima, e poder obter todas as informações, todas as provas, todas as evidências. No caso do Loirão, teria que apresentar um OVNI, camas Medbed, tudo ali ao vivo na televisão, aí não tem como duvidar. Ter todas as provas, todas as evidências, também seria uma forma, mas é um jeito mais difícil, vamos convir aqui. Bem mais complicado. A primeira opção é bem mais fácil. E com certeza bem mais simples, e não vai, porque você desmantelar a estrutura de poder, obter tudo isso em mãos, não é só documento, é ter realmente os fatos. Ou seja, as medbeds, a tecnologia livre, e demonstrar isso por A mais B, apresentar isso na televisão, abertamente, é bem mais difícil, bem mais complicado, é um caminho muito mais longo, muito mais árduo. Caminho muito mais estreito. Acredito que o governo não tem escolha a não ser divulgar. Porque quando os orbes apareceram durante incidentes Irã-Israel, presta atenção. Os orbes, quando apareceram no incidente em Israel, quando emergiram dos oceanos, aconteceu de novo, agora, no último dia 12, na Suécia. O governo percebeu que se os orbes voltassem em 2026 e pousassem, eles perderiam o controle do país.
se não tivessem divulgado. Então, nesse momento, os extraterrestres estão pressionando os governos e deram um prazo. Estão compreendendo? É isso que se trata. Façam do jeito de vocês, no tempo de vocês, que é muito melhor, porque caso contrário, nós iremos nos reportar à população. É isso. A seriedade do assunto. O fenômeno é considerado um problema de defesa mundial. Voltando aqui para o Tim Burchett. Seriedade do assunto. O fenômeno é considerado um problema de defesa mundial, sendo mais sério do que muitas das questões pelas quais a sociedade está obcecada. Verdade. Esse é o cerne de todas as mazelas do mundo, de todos os problemas do mundo. Por que existe Lulu? Por que existe problemas, né? Com lawfare, por exemplo? Né? Por que existem batalhas? Tudo por causa desse maldito segredo. Todos os problemas do mundo se resumem, né, neste maldito segredo. Fato. É consequência direta. A complexidade do acobertamento é comparada a uma cebola, onde cada camada leva uma pessoa ou história diferente, tornando a verdade profundamente enterrada. Verdade. Várias camadas. É uma caixa que está dentro de outra caixa, que está na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima caixa. Tudo compartimentado em 1000 pedacinhos diferentes. Fica realmente bem difícil. Lucro da batalha. Belicista. A guerra é explicitamente considerada ótima para os negócios, verdade. Muito lucrativa. É ótimo para a economia, mas é prejudicial para a moral do país, dos Estados Unidos. Manipulação de ações. Alegações de que membros do Congresso têm obtido lucro maciço com retornos de investimentos de 5% a 600%. Estão lucrando, ou seja, essas empresas contratadas, grande parte dos congressistas americanos são comprados por essas empresas de defesa. Denúncia aqui seríssima do Tim Burchett. Eu já sabia disso, né, e agora o Tim Burchett está confirmando. Eu vi a primeira vez no Liberation Times. Haviam denunciantes falando, ó, tem vários congressistas que foram comprados pela Looking Hat, Northrop Grumman, empresas de defesa. Um exemplo específico mencionado é quando os Estados Unidos fornecem sistemas de defesa antimísseis aos Antia, por exemplo. Precisando reabastecer seus próprios estoques, contratados de defesa recebem um contrato sem licitação de muitos bilhões de dólares. Sem licitação. Aviso prévio. Membros do Congresso foram acusados de comprar ações dessas empresas, de defesa, 2 semanas antes do presidente tornar a notícia oficial, enriquecendo seus portfólios. Informações privilegiadas. Rastreamento do dinheiro. A retenção de informações sobre o ápice é ligada a contratados de defesa que não querem que isso seja divulgado, lógico. Porque para eles é muito lucrativo esconder o segredo. Manter as guerras intermináveis e dominar o mundo. Porque o objetivo final deles é o quê? Uma invasão fake. Que vai enriquecer ainda mais o complexo industrial dos Estados Unidos e a indústria de guerra. É porque agora estamos numa batalha interplanetária contra os extraterrestres hostis. Esse é um plano que foi orquestrado por eles de mais de 70 anos. Estão compreendendo? Influência externa e comprometimento pessoal. O esgoto de Washington, D.C., permite que lobistas e interesses externos comprometam os legisladores. Chantagem. No passado, membros do Congresso em viagens internacionais eram alvos de armadilhas envolvendo álcool, substâncias ilícitas, encontros íntimos indevidos, nada apropriados, para dizer o mínimo aqui para vocês. E eles seriam chantageados com essas informações posteriormente para que votassem projetos de lei específicos. Um anel de atos ilícitos aqui, íntimos, chinês. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é bem interessante. Né? Foi descoberto em Washington, D.C., cujos clientes incluíam altos funcionários eleitos e lobistas. Que coisa. Emprego de cônjuges. Atualmente, o método de comprometer membros é frequentemente feito por meio de empregos. As corporações, Looking Hat, Northrop Grumman, Hayton Corporation, Boeing,
As corporações empregam esposas e namorados do membro do Congresso. Então, você é um congressista, chega lá um CEO, né? Olha, tem um emprego aqui para sua esposa. Não dá nada aí, ó. 5 milhões por ano. Você vota a nosso favor aí e, olha, nada de divulgação, viu? Nada de extraterrestre, esquece esse negócio aí. Facinho, 5 milhões aí. 5 milhões para empregar a sua... Ah, você tem filho também? A gente consegue um empreguinho para ele. Vai faturar aí, ó. Baixo, 5 milhões de dólares. Entenderam? É isso. As corporações empregam esposa ou namorados dos membros do Congresso nas indústrias que buscam controle, como a indústria de defesa, garantindo que a empresa possui a sua, que nem fala aqui o nome, que eles dão o nome bem, o seu bumbum, seja o seu dono. Você fique na coleira. Eu coloquei bumbum por ser bonitinho, porque o termo que ele usou, você já imagina, tá? Isso ele falou na cara do Tuque Carlson. O acobertamento de UAPs é comparado à comissão Warren, presta atenção, que investigou o cancelamento de JFK, que teria servido para acobertar a verdade. A comissão do dia fatídico, naquele evento das Torres 911, é chamado de inconsistente, para não usar a palavra aqui que é meio forte. E suas conclusões teriam sido escritas antes da investigação. E quem estava por trás disso? Essas mesmas empresas. Lembre-se, os Majestic 12 operam na superfície, a sua principal fonte, as suas principais tentáculos são essas empresas aqui. Pois é. Mas para nossa alegria e satisfação, os chapéus brancos não estão de brincadeira. Estão contra-atacando e ganhando terreno. É. Ana Paulina Luna publicou, meus amigos. Meu escritório, hoje, publicação de hoje, uma verdadeira bomba. Meu escritório acaba de receber notícias, aqui, meus amigos, que o embaixador da Rússia nos Estados Unidos entregará pessoalmente ao governo a descoberta sobre quem cancelou o JFK para o meu escritório. E este é o documento de 350 páginas. Enviaremos esses documentos assim que possível. No caso aqui, ela citou o Jefferson Morkley. Para garantir que o povo americano tenha acesso direto a eles imediatamente. É importante notar que o Congresso tentou obter esses arquivos na década de 90 e foi negado. Agora, pela primeira vez na história, tivemos acesso a eles. Sensacional. E tá aqui para vocês, meus amigos. MJ True Ultra, deputado. Realmente, a deputada Ana Paulina Luna soltou uma bomba. Após o cancelamento do JFK, o governo russo tentou entregar ao governo americano suas descobertas em seu funeral. Então, o governo russo, naquela ocasião, e é bom frisar que o JFK tinha boas relações com o governo russo. Aliás, já tinham planos claros que a Rússia e os Estados Unidos iriam revelar a verdade sobre as tecnologias suprimidas. Aliás, foi este o motivo pelo qual o JFK, o principal motivo pelo qual o JFK foi cancelado. Já estava tudo certo, aliás, 10 dias antes, e o JFK já tinha preparado tudo para a divulgação, né? E realmente estava reivindicando todos os documentos sobre os UFOs, sobre tecnologia suprimida, etc., e afins. Ele iria também reformular o dólar para o QFS já na década de 60, né? O novo dólar lastro-ouro, né? Que também foi um dos motivos, e promover a paz. Né? Tudo aquilo que o complexo industrial dos Estados Unidos não quer. Então tinha motivos de sobra para cancelar. Porém, o seu homólogo russo, na ocasião, tinha todas as provas. Todas as provas. A KGB conseguiu reunir as provas no tempo que naquele tempo, na década de 60, era a União Soviética. Da antiga União Soviética. E quem tem essas provas em mãos hoje? Putin. Que também foi ex-membro da KGB. Acredite-se que esses arquivos tenham sido destruídos, ou seja, os arquivos que estavam em posse dos Estados Unidos foram destruídos pela DS através da agência de inteligência, né? Ou seja, a CIA.
Agora o governo russo está prestes a entregar esses arquivos novamente. Isso tem potencial de reescrever a história e desmascarar os escuros. Meus amigos, recordar é viver e aprender. Quantos aqui se recordam no canal que eu falei para vocês do encontro do Kirill Dmitriev com a Ana Paulina Luna? Eu falei, que será que eles vão conversar? Agora a gente já sabe. Por que será que o Kirill Dmitriev postou a tempestade está chegando? Justamente por causa disso. E tem mais. Na postagem da Ana Paulina Luna, ele deixou aqui, meus amigos, isso aqui é de estremecer até os ossos, meus amigos. Isso aqui é realmente impressionante. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. Ela, inclusive, fala sobre OVNIs, sobre a verdade dos OVNIs também, que supostamente estaria nesse documento. Deixou entender, ela não falou assim com todas as letras, mas sugeriu. Realmente incrível. Descobertas recentes. O atual chefe da agência de inteligência, o John Ratcliffe, mostram que a agência de inteligência, ou seja, a CIA, não apenas mentiu e bloqueou os esforços do Congresso para investigar o cancelamento do JFK, mas também que alguns indivíduos na agência podem ter estado implicados no cancelamento, envolvidos diretamente. Meus amigos, isso aqui irá expor os Majestic 12. Por isso que a Ana Paulina Luna falou, vamos desclassificar, pão bom, desclassificar os documentos. Pois bem, os documentos comprometedores foram simplesmente desfeitos. Se desfizeram deles. Porém, não contavam com o Putin. Não contavam com o Putin. Os Estados Unidos, a DS americana, pode ter desfeito desses documentos. Porém, o urso tem. O urso tem! Meus amigos, que coisa, que reviravolta. Negociação de paz durante a Batalha Fria. Os documentos russos adquirem um contexto adicional à luz do relacionamento de Kennedy com a Rússia. Kennedy mantinha conversas secretas com o líder russo da época, pois não queria uma 3G, óbvio. Chapéu branco, não é querer 3G. Ele estava negociando acordos de paz com o urso durante a Batalha Fria. Na década de 60, ali no início da década de 60. Muitas pessoas da comunidade de inteligência da época tentaram retratá-lo como um simpatizante pró-comunista, ser amigo do urso, e é o mesmo que eles fazem com o loirão, hoje, na atualidade, através do Russiagate. Quantas pessoas falam, não, porque você tem que ser favorável à Ucrânia, para dar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, é assim que a DS detém o seu poder. E tem um monte de influenciador que cai nessa lorota, infelizmente. Que beneficia o quê? O estado profundo, poxa. E tem gente que compra. Impressionante. Engana que eu gosto. Tem um monte de gente com esse perfil. Engana que eu gosto. Pois é. Ainda bem que você que assiste nosso canal, que realmente tem amor pela verdade, está vacinado com esse tipo de falácia. É o mesmo que fazem com o loirão. Russiagate, não, porque não, porque tem que ser favorável aos antes, porque senão você é amigo do urso. Não pode ser amigo do urso, de jeito nenhum. Propiciar a paz, que coisa. Fazer acordo com a Rússia, não, isso aí é quase que uma heresia. Essa rincha, quem que fomentou essa rincha? Já vem de décadas. A DS. Essa disputa. Pois é. Da época, tentando retratá-lo como simpatizante pró-comunista, quando na realidade ele simplesmente não desejava a batalha. Em suma, a liberação dos documentos do urso, do JFK, é vista como um passo crucial em direção à transparência total. Apoiada por uma ordem executiva presidencial, onde as agências estão em plena conformidade pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Ordem executiva. Quem propiciou isso é uma ordem executiva do loirão. Sensacional. É o plano
em curso. E tá aqui. Da onde será que a Ana Paulina retirou essas informações? Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev realmente tem meu respeito e a minha admiração. O congressista dos Estados Unidos, Lula, vai se encontrar com o enviado russo Dmitriev para conversar sobre a paz e comércio. E dias depois, ela me vem com essa bomba. Não precisa ser muito inteligente para entender da onde veio, qual a origem desta grande informação impactante que pode mudar tudo rapidamente e apressar e acelerar a divulgação. Sensacional. Arrogância e relatórios. Continuar aqui com o Tibuchek, isso aqui está muito bom, está muito interessante. Membros do Congresso são frequentemente confrontados com arrogância e mentiras, com relatórios classificados de agências federais que muitas vezes se contradizem. Uma coisa, fala outra coisa. Inclusive, isso é uma tática dos discursos, da contra-inteligência. Então, eles misturam mentiras com verdades. Aí você vai fazer uma investigação, você encontra várias contradições, aí você fica perdido, fala, mas o que está certo, o que está errado? Isso aqui é uma salada de frutas. E muitos desistem. Para você realmente descompactar isso daí, meus amigos, entender e compreender, exige noites e noites de estudo. É o que o Dr. Guri fala. Porque a maioria vai se confundir mesmo, e foi feito para confundir. Foi feito realmente para confundir, que é uma forma de desviar o pesquisador, no caso, as investigações, para realmente conseguir decifrar e descompactar e chegar na verdadeira origem. O próprio Richard Dott, ele trabalhou para a contra-inteligência das agências de inteligência, na UFOS, da investigação da Força Aérea, ele falou, olha, a gente faz exatamente assim, a gente coloca a verdade e mistura com mentira. Porque é uma forma de confundir as pessoas. Estamos infiltrados nas agências de inteligência, no Congresso, na ufologia, na comunidade ufológica, a gente faz isso. Na comunidade espiritualista também fazemos isso. Para que ninguém chegue na verdade. E vire uma verdadeira confusão. E na confusão, as pessoas que estão vendo isso, falam, são um bando de louco. A cada um fala uma coisa. Aí, quando alguém realmente consegue decifrar o que está sucedendo, através de provas, de evidências, como faz o Dr. Greer, como, por exemplo, o Tim Burchett está expondo, eles colocam na mesma panela. Tá entendendo? Isso é uma tática da contra-inteligência. É mais um. Né? Não é mais um. É que o trabalho é diferenciado. Mas as pessoas não conseguem fazer essa distinção. Pelo menos as pessoas comuns. A maioria acaba sendo realmente enredado por esse tipo de falácia. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, meus amigos, tá? Trabalho duro, amor pela verdade e comprometimento, é só isso. Só isso. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Dr. Greer já faz pesquisa há muito mais tempo, Dr. Michael Sal. Eu sou um esforçado, só isso. Um esforçado e irresponsável. Em resumo, a corrupção política é descrita como um sistema profundamente arraigado, um esgoto, que prioriza o lucro de contratados de defesa e a manutenção do poder através de mentiras e intimidação, minando o conceito de democracia, já que o governo pertence a nós e não a eles. Sensacional aqui, meus amigos, realmente o pronunciamento, essas denúncias, e realmente o Tim Burchett está de parabéns nessa entrevista. Foi realmente fantástico. Onde ele colocou a DS e mostrou à esposa realmente a verdade. Você estudou bastante, né, Tim Burchett? Estudou bastante, com certeza. Não sei se teve acesso ao Greer, mas investigou de verdade. Parabéns. Para Tim Burchett, Noirão não revela isso agora. Presta atenção. Porque ele não tem todas as peças desse quebra-cabeça. As pessoas que tinham essas peças não estão mais aqui para revelar a verdade. Sim, a maioria estão desencarnados. E com elas, peças importantes para decifrar. Né? Ou seja, esse quebra-cabeças. Por isso, Noirão está preparando um efeito psicológico com vídeos de IA, de tecnologias médicas, MedBeds. Inclusive, ele fez isso recentemente. A primeira-dama, ou seja, a Melania,
fazendo alusão a teletransporte também, utilizando IA da mesma forma. A prioridade agora é dominar a narrativa, principalmente o poder midiático da DS, para posteriormente fazer um pronunciamento adjunto de contato aberto diplomático, junto com a Rússia e junto com o Papa Leão, onde não seria necessário descompactar tudo e mostrar intensos relatórios e provas e documentos e discursos, que seria realmente um ato bem difícil. Um caminho muito mais longo, muito mais árduo. Um trabalho hercúleo. Uma prova empírica poderia resolver tudo sem essa necessidade, como um contato aberto, como proposto pelo Instituto Skinwalter e Dr. Steve Gray. Essa seria a forma ideal de neutralizar a narrativa de falsa invasão e, ao mesmo tempo, propiciar a divulgação real que beneficiaria a humanidade. Sim, porque com contato aberto, junto com o Loirão, Putin e o Papa Francisco, acabou, meus amigos. Aqui, então, os extraterrestres estão aqui, estamos aqui negociando com eles, um acordo diplomático, agora vamos entregar as tecnologias, um novo sistema econômico, QFS, acabou. Aí você não tem a necessidade de ter que descompactar tudo e mostrar documentos e mostrar meticulosamente um monte de informações e relatórios. Tudo isso se torna desnecessário. Fantástico. Localização de avistamentos. Tibuchet também fala sobre bases extraterrestres nos oceanos. A gente sabe que são os descendentes dos marcianos, segundo o próprio JP. Localização de avistamentos. Fenômenos de WAPs apresentam alta propensão de avistamentos em 5 ou 6 áreas de águas profundas do oceano. Zonas abissais do planeta. E são essas aqui que vocês estão vendo na tela. Fossa das Marianas, por exemplo, do Oceano Pacífico, que é o ponto mais profundo conhecido, cerca de mais de 11 mil metros de profundidade. Outros pontos notáveis incluem a Fossa de Tonga e a Fossa de Kurilas, que também se aproxima aos 11 mil metros de profundidade. Sensacional. Sem falar do Richard Saunders, né, que trouxe vários documentos e evidências de testemunhas militares, né, que fala sobre bases oceânicas e metro, né, que inclusive ele escreveu um livro. Né? Pois é. Conhecimento limitado. O conhecimento que a humanidade tem sobre a superfície dessas áreas profundas do oceano é menor do conhecimento que tem sobre a superfície da Lua, verdade. Admissão da Marinha. Aqueles da Marinha que discutem esse tipo subaquático de fenômeno admitiram. Nós não sabemos o que está lá embaixo, ou seja, na zona abissal. Especulação sobre a permanência. Existe a teoria de que quer que sejam essas entidades, elas podem estar aqui há milhares de anos. E há uma razão para estarem localizadas sobre essas áreas de águas profundas que os humanos não conseguem alcançar. A tecnologia exibida nesses encontros subaquáticos com força G, impossíveis para tripulações humanas e velocidades que desafiam a física conhecida, reforça a conclusão de que essa tecnologia é não humana. Sim, confirmando o JP novamente. E aqui, meus amigos, Avi Loeb, o mesmo que identificou o Oumuamua em 2017 e agora também o novo objeto interestelar, o 3I Atlas, Avi Loeb pede protocolos da ONU sobre tecnologia alienígena após a descoberta do 3I Atlas e por que isso importa. Bem complicado. Então, o Avi Loeb quer que a ONU tenha um protocolo sobre a descoberta de objetos alienígenas, ou seja, um procedimento padrão, um protocolo a ser seguido em caso da revelação de um objeto alienígena no nosso sistema solar, ou próximo à Terra. Consciente ou não, o Avi Loeb está armando uma confusão ao sugerir um protocolo de contingência com a premissa de que os alienígenas são hostis. E isto pode ser, infelizmente, pode ser conduzido, né, pode ser redirecionado para uma invasão fake. Um pretexto, inclusive. Pois é. James Gilland, o grande encontro de mundos. O grande acordo de mundos. A grande negociação.
Jamie Gillan está correto. Que postagem do Dr. Michael Salla. E a razão pela qual estamos recebendo tantas opiniões conflitantes sobre o 3 e Atlas, verdade. Eu nunca vi nada igual. Cada um fala uma coisa, cada um tem uma versão diferente sobre a natureza e verdadeira origem do novo objeto interestelar, o 3 e Atlas. Se deve ao efeito espelho. Cada um vê aquilo que quer enxergar. Cheguei à mesma conclusão após examinar 11 perspectivas sobre o 3 e Atlas, que acabaram se dividindo em categorias do bom e do ruim, e do feio, indiferente. Notícias de última hora, atualização especial, 3 e Atlas, né? O C 2025 e o AC Lemon, segundo James Gillan. James Gillan também ele tem um instituto de protocolos de contato, ele inclusive registrou várias imagens de seres extrafísicos, extradimensionais, interdimensionais e até mesmo de seres próximos à fonte criadora. Ok? Seriam, na nossa compreensão, mestres. Né? Bem interessante. Os mestres do universo. Ou mestres ascensos. E aqui, só para vocês terem uma noção das imagens registradas nesses protocolos de contato pelo James Gillan, tá aqui, meus amigos, algumas imagens realmente impressionantes. Algumas de seres extraterrestres, aqui de Liriano, da 7ª dimensão, que pode ser realmente de outra dimensão, porque são seres interdimensionais, fantástico. Hemafron de Lira, porque dimensão, ser de outra dimensão é uma coisa, ser de outra densidade é outra coisa totalmente diferente. Aqui também, um grande mestre do universo, fantástico, seres felinos. Então tem um registro de várias imagens, inclusive ele registrou a imagem de Mãe Maria também, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui para vocês, que também tem origem extraterrestre, assim como Jesus. Realmente sensacional. Isso quando ele teve contato, aliás, com Maria, né, desde os 5 aninhos de idade, inclusive Maria o salvou, deu uma substância branca que estava para desencarnar, totalmente desacreditado, né, dos médicos, e ele conseguiu se recuperar de forma milagrosa. Então a história do James Gillan é sensacional. E o James Gillan também foi o primeiro a falar que os seres interdimensionais estavam chegando em 2022, foi um dos primeiros. Fantástico. Então, o histórico do James Gillan é espetacular, sem falar da sua credibilidade. Bom, então vamos agora ouvir o que o James Gillan tem a nos dizer, a sua atualização. O contexto da chegada da grande limpeza. Já adorei o tema, já maravilhoso. Objetos e naves que se aproximam como o 3 e Atlas, né, e o AC Lemon, estão a receber muita atenção, gerando diversas opiniões sobre sua natureza. Desde teorias de invasão até a crença de que são seres cientes sob controle inteligente que já contataram líderes terrestres. Sim. O que está a ocorrer é a chegada de frotas e naves mães massivas, muitos dos quais já estão estacionados atrás de Marte e da Lua ou perto de Júpiter. A fonte enfatiza, ou seja, James Gillan, que está chegando não deve ser temido, pois já faz parte do grande despertar e da libertação da humanidade da tirania. Um reforço. A cavalaria está chegando. O verdadeiro problema na visão de Gillan não é que está a chegar, mas sim o que já está a operar nas sombras, na Terra, que tem que ser varrido, limpo, expurgado do planeta. Facções benevolentes e avançadas. James Gillan identifica diversos grupos de extraterrestres benevolentes, que são espiritualmente e tecnologicamente avançados, transcenderam as guerras e a doença e a pobreza. Aqui ele está se referindo a seres interdimensionais, tá ok, meus amigos? Até pelo contexto. É importante você saber distinguir o que é um ser físico, o que é um ser extrafísico, o que é um ser interdimensional, porque a maioria coloca tudo na mesma panela e faz uma verdadeira confusão, infelizmente. E isso, queira ou não, acaba sendo direcionado para informações nada credíveis, vamos colocar dessa forma. Né? E a informação real acaba sendo comprometida e deturpada. Os Eanos, nave 3 e Atlas. A nave 3 e Atlas, identificada como uma nave Eana, são seres da 6ª dimensão, ou seja, seres interdimensionais. São muito altos, de cor azulada, e materializa-se e desmaterializa. Bom, um ser que se materializa e se desmaterializa é característica de ser interdimensional.
Ponto. São essencialmente observadores e sencientes. É possível que tenham sido os primeiros a colonizar a Terra e construíram túneis revestidos de vidro datados de 300 a 600 milhões de anos. Inclusive o Pete Patterson, que já é falecido, que foi um dos principais denunciantes os principais denunciantes do David Wilcock, durante anos, falava sobre esses túneis. Inclusive existe uma rede de túneis nos Andes, aqui no Brasil, aqui no continente sul-americano, que vai dos Andes até Minas Gerais. Esqueci o local ali, Liet. Você lembra? Minas Gerais. Dos Andes ali, que tem um local bem místico em Minas Gerais. Esqueci agora. Estava falando agora há pouco. A Liet vai ajudar e vai conseguir. Vamos ter fé que ela vai conseguir. São Tomé das Letras, justamente. São Tomé das Letras. Maravilhoso. É que é tudo revestido com vidro, só informação do Pete Patterson. Fantástico. Então, uma rede de túneis que vai no Peru, que vai do Peru, dos Andes, até São Tomé das Letras, que foram construídos por esses seres. Provavelmente não farão uma aparição direta às massas, mas irão alinhar-se com conselhos superiores para ajudar a Terra na sua transição. Os Ma'ar, nave do C-25AC Lemon. A nave C-2025AC-A6 Lemon é uma nave Ma'ar. São seres de quinta dimensão, também interdimensionais. São majoritariamente felinos humanos, juntamente com outras raças. 3. Outros seres do Conselho Superiores, andromedanos, são conhecidos mitologicamente como arcanjos, mais uma característica de seres interdimensionais. Tem corpos de luz magnetizada, medindo entre 8 a 10 pés de altura. Então, eles não estão presos à fisicalidade. Cerca de 2 a 3 metros, 2,5 metros a 3 metros. Né? E vivem num mundo holográfico de luz magnetizada. Também mais uma característica de ser interdimensional. Portanto, não são seres físicos. Conselho. Os arianos trabalharão através do Conselho de Luz das Pleiades de Órion e dos conselhos sirianos e andromedanos. Nórdicos ou pleiadianos. Em 1954, meus amigos, numa reunião com o presidente Eisenhower, no caso, os Majestic 12 sabotaram esta negociação. Esta facção ofereceu tecnologia avançada, antigravidade, energia livre, tecnologia de cura, medbeds e tecnologias que iriam realmente revolucionar nosso mundo e purificar o meio ambiente. A condição era que a humanidade encerrasse os seus programas de batalha infinito. Acaba com esse negócio de guerra. Pois é, a indústria da guerra. Complexo industrial dos Estados Unidos, que é um grande negócio. Isso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1954, com testemunhas oculares. Eisenhower tem a reunião com o primeiro contato com esse terrestre benevolente da Federação Galáctica. Maravilhoso. Gerald Lights, por exemplo, é uma testemunha ocular. Esses visitantes avançados ofereceram a oportunidade da humanidade de dar um salto quântico na evolução e obter tecnologia milagrosa como cura, longevidade e replicadores. Facção negativa e o fim da tirania. Existem extraterrestres extrafísicos também, extrafísicos, interdimensionais, que não operam sobre a lei universal, estão ligados à escravidão humana, ou aliança de Órion, ETs caídos, ou anjos caídos. Não se deve ser confundido com o Conselho de Luz de Órion. Essa aliança inclui seres serpentes, reptilianos reais, dracos, greys altos, Jin, vem da baixa quarta dimensão, 4D, segundo James Gilland, juntamente com os chamados reinos demoníacos, poltergeisters e seres extrafísicos inferiores. Seres também interdimensionais. Inclusive, eu tenho uma live inteira para mostrar, meus amigos, que os draconianos são seres não físicos. Tá? Isso com provas, evidências, testemunhas e provas inequívocas. Inclusive, eu tenho um especial inteiro de 2, 3 horas. Eu provo, isso é provado. Tá? Draconiano não é físico. É ser extrafísico, que é muito pior que o ser físico. É muito pior. Não pense que que eu estou mitigando a situação. Não, é muito grave. Eles são tão perigosos e conseguem fazer um estrago ainda maior. Pois bem, por serem extrafísicos. Porque sendo extrafísicos, eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares, eles podem atuar em qualquer lugar. Eles não estão presos à fisicalidade.
Condições para o contato e localização. Os visitantes benevolentes não fizeram contato direto com as massas, porque a humanidade ainda não se elevou à altura, permitindo que indivíduos moralmente comprometidos agissem como embaixadores galácticos, como proposto pelo Mike Batista, Jake Barber, Dr. Steve Greer, através dos protocolos de contato. A oferta feita em 1954 ainda é válida, vale para hoje. A humanidade pode transcender a guerra, doença e pobreza, mas deve viver sob a lei universal. Paz universal, amor fraterno, liberdade individual. Por isso que o loirão está brigando tanto por causa da liberdade, né? Prosperidade para todos. A humanidade deve ser gentil uns com os outros e com o planeta. A força para apoiar essa oferta está a chegar em breve. E alguns já estão aqui. Meus amigos, o James Gillan está falando o seguinte: 3 e Atlas, todos esses objetos interestelares que estão chegando aqui, na verdade, estão aqui para intimidar os governos, para que a humanidade faça uma escolha. Então, esse mundo de mentiras, esse mundo de enganação, está prestes a acabar. Aliás, o prazo está acabando. E eles vão se reportar à população. Então, governos, façam isso vocês, do jeito de vocês, do modo de vocês. Caso contrário, né, o tempo urge. James Gillan acredita que ninguém tem 100% das informações. Muito lúcido aqui, o James Gillan. Bastante coerente, como sempre. Incluindo ele mesmo. Sobre esses objetos de ativação. Sim, ninguém sabe tudo sobre esses objetos de ativação. Por quê? Tem um motivo. Pois se trata de uma operação sigilosa por parte dos extraterrestres. Sim. Então ninguém sabe tudo. Mesmo porque é uma operação sigilosa de libertação do planeta Terra. Então você não vai municiar o inimigo com informações privilegiadas, detalhadas. Ok? Nem os chapéus brancos sabem tudo. E ninguém pode falar sobre o tema de forma completa agora. Então, parte da informação tem que ser omitida, por questão estratégica, para não comprometer as operações. E isto é feito pelos próprios extraterrestres, com relação a esses objetos interestelares. O importante é que essa operação tem como propósito, por fim, e combater o império do mal do planeta. Exatamente. A Aliança Benevolente já está baseado na Terra em várias localizações. Na Terra interior, profundamente abaixo dos oceanos, né? Inclusive isso foi falado pelo próprio Tim Burchett, no alto das montanhas, ocupando ambos os polos, norte e sul. Estão realmente ocupando o planeta. E as autoridades sabem disso. Eles já estão aqui. Estão aqui. Ocupando o polo norte, polo sul, as montanhas, os oceanos e o interior da Terra, junto com seres intraterrenos, obviamente, sem falar da chegada dos novos colonos de Marte, que vão se encontrar com seus descendentes diretos, e assim como nós, porque nós também descendemos deles. Primeira exigência individual. O despertar exige que as pessoas se ergam e exijam o conhecimento sobre seres benevolentes, e que exijam a reunião com o resto do universo sobre a lei universal, uma grande reunião. Inclusive, é o tema da live dessa noite. Escolha o lado. A humanidade vai ter que decidir um lado. Cada indivíduo decidirá qual lado da força irá servir. O Deus Criador, o Grande Espírito ou a besta. Palavras de James Gillan. Os Majestic 12. Os governos corruptos, você escolhe. O grande despertar chegou. E tudo está a ser revelado, pois nenhuma pedra seria deixada para virar. Fantástico, justamente. E está acontecendo. Destino e profecia. A grande reunião com os céus está para acontecer. É encarada como o destino da humanidade, segundo James Gillan. Este evento está escrito em todas as profecias de quase todas as culturas do mundo. Todas as culturas do mundo. Em tempos imemoráveis, meus amigos, falam de uma grande reunião com os céus. O grande encontro.
Akuria Mate, onde o céu e a terra se encontram. A reunião reconhece que a humanidade vive num mundo multidimensional e não apenas como seres físicos. Sim, o ser humano tem capacidade multidimensional, apesar de ser um ser físico. Não é porque você tem capacidade multidimensional e seu cérebro opera até na 11ª dimensão que você é um ser interdimensional. Porque você queira ou não estar preso a um corpo físico. Ok? Pois bem. Então não vamos confundir alhos com bugalhos. Axis mundi é uma expressão em latim para eixo do mundo. Um símbolo presente em diversas culturas que representa um ponto central do qual o céu e a terra se encontram. Akuria Mate. Akuria Mate, a grande reunião. O grande acerto de contas. O grande encontro diplomático, aonde a humanidade terá que decidir. A humanidade terá que decidir. Que caminho irá seguir? Vai decidir o seu destino. A grande reunião de mundos. Tema da live dessa noite. Uma grande reunião entre os mundos está prestes a acontecer. Onde os mundos físico, astral, espiritual, extrafísico e multidimensional se encontrarão para um acerto de contas. Para uma grande reunião. Então, seres do mundo astral, seres do mundo espiritual também, porque envolve os desencarnados, seres extrafísicos, seres de outras dimensões, seres de outras densidades e também seres interdimensionais ou multidimensionais. Se encontrarão para um acerto de conta. Uma grande reunião. Neste encontro, uma grande oferta será feita para estabelecer a paz e a prosperidade. A chegada desses seres é exatamente para isso. Garantir que o convite feito em 1952, primeira vez que esse convite foi feito, 1952, Jorge Van Tessel, através do comando Ashtar. Inclusive, esse memorando foi levado até o governo dos Estados Unidos. Uma carta pedindo que revoguem as guerras, comece o processo de paz, acabem, cancelem, neutralizem todas essas ogivas do mal. Vamos acertar um grande encontro com a humanidade, entrega das tecnologias. A primeira vez que esse convite foi feito, indiretamente, porque foi através dos extraterrestres, usando os governos, então foi indireto, usando representantes, no caso, né? Representantes aqui, governos do mundo. A segunda vez, em 1954, através de Eisenhower, segundo convite, usando também as autoridades eleitas, no caso Eisenhower. Esse mesmo convite também foi feito na União Soviética, ao mesmo tempo. 1954. Parem com as guerras, vamos começar um processo de paz, um mundo renovado, o amor. Não quiseram. E depois, em 1977, com o comandante Virilon, que interrompeu a transmissão de uma TV britânica com a mesma mensagem, o mesmo teor, o mesmo discurso. Se você não está impressionado, deveria estar, com certeza. Muito impressionado. Possam chegar a toda a humanidade para que essa decida seu futuro. Só que desta vez vai chegar nas pessoas. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples. 1952, vocês esconderam da população. Vocês responderam pela população. Vocês são os representantes. 54, vocês fizeram o mesmo. 77, fizeram de conta que nada existiu. Agora não tem mais brincadeira. Nós vamos estender esse convite, esse grande acordo, essa grande reunião. E vocês terão que reportar a toda a população para fazer uma escolha. Como vocês querem viver? Vocês querem o Bidê? Vocês querem o Stammer? Vocês querem o Lulu? Tudo bem, é um direito de vocês. Vocês querem um novo mundo? Querem tecnologias médicas? Querem desenvolver as capacidades psíquicas? Querem conhecer o universo, outros mundos? Ter uma nova concepção da realidade? Interagir diretamente com seres interdimensionais? Próximos à fonte criadora, como Jesus, Arcanjo Miguel? É escolha de vocês. Ou vocês querem continuar com esses seres extrafísicos do mal? Que se alimentam do medo? Que se alimentam do pânico?
problema é de vocês. Da sua energia vital, que sugam vocês de canudinho, em conluio com esses humanos negativos. Vocês que sabem. Nós respeitamos o livre-arbítrio. Meus amigos, eu já tinha falado isso, mas agora vindo do James Gilland, reforça ainda mais minha tese e demonstra que estou no caminho certo. Vem coroar aqui os nossos estudos. A grande reunião de mundos está a caminho. O 3 e Atlas, todas as 7 trombetas, fiz até essa alusão da revelação, todos esses objetos interestelares, é para reforçar esse convite. O mundo, presta atenção, meus amigos, isso é um fato. O mundo extrafísico está cada vez mais próximo do nosso. Está se sobrepondo, está criando uma ponte, um axis mundi, que foi profetizado por todas as civilizações antigas. Está muito próximo de acontecer. Axis mundi é onde mundos paralelos se encontram para uma grande reunião, para uma resolução, para definir não só o seu destino, mas o destino do universo. Está prestes a acontecer. E cada um de nós temos uma grande responsabilidade nesse processo. Protocolo C5, união sagrada, tudo isso é muito importante. Amor, meditação, energia positiva, alta frequência, para que a Curia Matê, esse portal, Axis Mundi, essa grande reunião de mundos, possa, porque ela vai acontecer, mas que a humanidade tome a decisão certa. Por isso que está ativação. Por isso que a ativação é importante. Por isso que modificar o campo morfogenético é importante. Mas para modificar o campo morfogenético do planeta, nossa ação é necessária. Nós temos um grande papel a desempenhar. Não pense que não é com você, não, porque é justamente com você. Nós fazemos parte disso. Bom, deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave. Meus amigos, Axis Mundi, esse assunto é tão fascinante, né, Eliette? Isso aqui é apenas uma introdução. O que eu apresentei hoje é apenas um 5% dessa informação. Se vocês gostaram desse estudo, a gente vai dar continuidade. Porque é muito importante as pessoas entenderem esse conceito. Porque existe muita confusão. E colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu estudei várias fontes diferentes que mostram, meus amigos, que esse grande acerto de contas está para acontecer. E os nossos amigos estão prontinhos para expurgar os seres negativos daqui. Os humanos negativos, tem gente que pensa que o humano negativo ele age sozinho. Não, existe uma interface de consciência. Seria o mesmo que possuído. Você vê pessoa tão má, fala, mas como essa pessoa é má, ele é insensível. Pois é. Porque, às vezes, não é ele que está falando. É um ser negativo que fala através dele. E isto não é especulação, tá, meus amigos? Existem estudos aí com várias testemunhas, comprova. Comprova. Então, quando a gente fala de ser extraterrestre negativo, na verdade, são seres extrafísicos, que é muito pior. Porque eles atuam, eles podem estar na tua casa, eles podem estar em qualquer lugar, eles se alimentam da sua negatividade, eles se alimentam do desespero, eles se alimentam do medo. Um ser físico não precisa se alimentar do medo. Por que um ser físico vai se alimentar de sentimentos? Não faz sentido nenhum. Quem se alimenta de frequência é ser interdimensional. Fato. Tem que falar, tem que discutir. Tá ok, meus amigos? Mas isso é um assunto para uma outra live. Tá ok? Gratidão, gratidão. Namastê, a Curia Matê. E até quinta-feira. E um beijão no coração de cada um de vocês. E a Curia Matê. E a Belinha veio aqui. Belinha, você quer encerrar a live comigo, Belinha? Pode vir. Pode vir. Vem. Pronto. A Belinha quer encerrar a live, quer participar, né, Lite? Ela fez questão de participar e encerrar a live. E tá aqui respirando profundamente.
muito profundamente. É muito amor no coração, né, Belinha? Quer falar alguma coisa, Belinha? O público. Quem não conhece, essa aqui é a Belinha, a minha cachorrinha. Muito bonitinha. Né, Belinha? Maravilhosa. Belinha fez questão de aparecer. E tá respirando profundo, gente. Não para de respirar profundamente. É muito sentimento, é muito amor no coração. Quer dar beijo? Vai me dar beijo também. Aqui. Falei que tem muito amor no coração. É fantástico. Tchau, tchau. E a cura é matê.